Então, boa tarde, estudantes dos primeiros anos da tarde. Né? Vamos para mais uma aula de biologia. Pessoal, a primeira novidade que a gente tem de hoje, que eu já comecei com as outras turmas, é para as aulas ficarem um pouco diferentes também, né? Não ter só aquela aula expositiva, o professor falando e tentando ver a participação de vocês também, correção de exercício, videoaula, documentários, etc., como vocês já estão acostumados nessas aulas iniciais. Eu pensei em um outro momento, que é um momento que, claro, tem que ter relação direta com o conteúdo, que a gente está estudando de biologia, tá? E esse momento vai ser chamado de momento da partilha científica. Eu ainda vou criar um slogan, uma artezinha, se alguém souber fazer isso, podem me ajudar também, tá? O nome vai ser Momento da Partilha Científica. O que quer dizer esse momento da partilha científica, pessoal? Porque, para vocês entenderem que a ciência, a biologia, a química, a física, está envolvida no nosso dia a dia, ok? A gente não pode ver essas ciências separadas. E muitos alunos, às vezes, ficam pensando, por que eu estou estudando isso? E eu imagino que esse momento da partilha científica vai ajudar vocês a compreender que a ciência está em tudo e ajuda a sociedade de uma forma geral, ok? Claro, divididas em áreas, mas ajuda muito o desenvolvimento da sociedade e da humanidade em si, ok? Então, pessoal, eu pensei, inicialmente, a gente pode ter também, vocês podem dar ideias para melhorar. Primeiro, essa partilha vai ser a partir de relatos científicos, de artigos científicos. Eu sou assinante da Super Interessante, né? E pensando em conteúdo que tem relação com o conteúdo que a gente está vendo, né? Primeiro a gente viu as características dos seres vivos, depois a gente viu teorias da origem da vida, né? E agora a gente está vendo ciência. Então, nesse apanhado, eu lendo um artigo, de vez em quando eu estou dando uma olhada sempre, de vez em quando não, sempre eu olho essa revista, né? Que eu sou assinante online dela, Super Interessante, e vi esse artigo aqui. Já vou partilhar para vocês. Vai ser rapidamente, tá? Porque a gente precisa começar a aula, e esse momento, pessoal, vai ser assim, não vai ser em todas as aulas, ok? Pode ser uma aula sim, outra não, ou no final de um conteúdo. E claro que vocês também vão participar. Na próxima aula, por exemplo, a gente já vê quem pode pesquisar um artigo, pesquisar algum tema interessante para poder colocar no grupo entre vocês estudantes. E o Gabriel também, claro, vai participar, né? Então, vamos lá. Estão vendo aí? Sim, estou vendo, professor. Estou vendo. Então, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu escolhi esse artigo aqui porque, claro, que tem relação com os temas que a gente está trabalhando, como a questão da origem da vida, porque tem aquelas teorias de panspermia e etc., né? Para a gente ter uma visão mais ampla sobre isso, futuro da humanidade. E também tem a ver com relação direta com a ciência, né? É a ciência que está buscando essas respostas, buscando mais conhecimento de Marte e de outros planetas assim. Então, vamos lá, pessoal. O tema é, a partilha de hoje, se a humanidade colonizasse Marte. Pessoal, claro que já há muitos pensamentos em relação a isso, da colonização de Marte, não é? Mas claro que a gente tem alguns empecilhos aí, tem algumas barreiras para começar essa colonização. Primeiro é o quê, pessoal? A falta de oxigênio em Marte. Ok? E também baixas temperaturas, gases tóxicos e etc. Então, pessoal, o ser humano, né, e tecnológico e a ciência, né, estão buscando respostas. Uma dessas respostas, pessoal, eu já estou trazendo aqui no subtítulo, ó, bactérias nucleares, vida entre quatro paredes, água extraída dos polos, aí fala aqui, fossem para turismo, fossem para mineração, as primeiras colônias fariam a Antártica parecer confortável. Pessoal, já há esse pensamento, né, da colonização de Marte, mas que vai ser bem difícil, ok? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Isso daqui é uma estufa
que já é um pensamento, já é um modelo de uma estufa lá em Marte, que ia ser produzido plantas, né, leguminosas, vegetais, de forma geral, para alimentação de quem fosse colonizar Marte. Okay? Isso já é um grande pensamento. Outro pensamento é essas bactérias. Só, na teoria de origem da vida, né, tem uma teoria que fala sobre as bactérias autotróficas, que antes elas não conseguiam produzir oxigênio, mas começaram a produzir oxigênio, a partir de um momento eles começaram a produzir oxigênio, e são conhecidas como bactérias autotróficas. E a partir dessa produção de várias bactérias, de milhares de bactérias, o planeta Terra começou a ficar com muito oxigênio, quer dizer, viável para a vida, porque antes não era viável, era que nem Marte ou até pior que Marte. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar alguns trechos aqui importantes. Quem pode ler esse primeiro parágrafo aí para a gente? Ó? Nosso planeta, vamos lá. Eu leio. Pode ir. Nosso planeta é um ponto solitário na imensa escuridão cósmica que nos engolfa. A Terra é o único mundo conhecido até agora a abrigar vida. Não há nenhum lugar, ao menos no futuro próximo, para o qual a nossa espécie possa migrar. Esse é um trecho do ensaio Pálido Ponto Azul, um famoso texto de Carl Sagan. Em um vídeo de 2019, o empresário Elon Musk lê e dá risada. Isso não é verdade. Temos Marte. A questão é, temos mesmo? Obrigado. Quem foi que leu? Victor, Victor, beleza. Pessoal, então, um cientista disse que ainda é improvável que a gente consiga colonizar, né? Opa, tem alguém falando no microfone? Vamos lá. Quer falar? Partilhar alguma coisa? Pode partilhar. Não. Só então aí aparece essa figura desse cara aqui chamado de Musk. Elon Musk, vocês conhecem, né? O cara da Conheço, Tesla. mas não sei muito sobre ele. Sim. O cara da Tesla. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, mas ele é um dos caras que estão aí nessa pegada de colonização de Marte, né? Ele acredita muito nisso. O cara tem muito dinheiro e tem ideias geniais. Ele mandou um carro aí com um robô, parece, para Marte, né? E parece que ele está fazendo o foguete mais tecnológico, mais avançado do planeta, uma coisa nesse sentido assim. Vamos pegar mais um trecho aqui. Vocês também, pessoal, podem tecer alguma observação em relação a isso, né, ou daqui para frente. Pode pegar assunto que tem relação com isso para também compartilhar com a gente. É um momento para a gente fazer uma partilha interessante de temas que tem a ver com biologia. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui. Esse parágrafo aqui, pessoal, o último parágrafo, quem pode ler para a gente? Eu. Fiquem à vontade aí, para ver quem vai ler. Posso ler? Pode. Mas tinha uma moça, né? Mas vejam aí. Ah, se ela quiser ler, ela pode ler, então. Lê logo. Dá pra ouvir nada, lê logo. O quão inóspito o Marte é um inferno gelado. Na linha do Equador, no verão, as máximas batem em 20 graus, mas a temperatura média do planeta é de 81 graus negativos. O ar marciano é extremamente rarefeito e equivale a uma altitude de 33 mil metros aqui na Terra. São 0,006 atm de pressão atmosférica. Isso equivale a 6 milésimos daquela superfície do nosso pálido ponto azul. Obrigado, quem foi que leu? John. John. Valeu, John. Então vamos lá, pessoal. Aqui ele já disse sobre a questão da temperatura. Ó. Marte tem temperaturas médias de 81 graus Celsius negativos. Quer dizer, é muito, muito frio. Ok? E o máximo, pessoal, é 20 graus no verão. Aqui na linha do Equador, que ele diz aqui no verão. Né? Mas geralmente é essa temperatura aqui que é muito, muito fria. Ok? E a pressão, pessoal, atmosférica é muito baixa também. Ok? E o que acontece lá? A água, pessoal, se tiver água, evidentemente,
já estão pesquisando já há algum tempo se há água no estado líquido em Marte. Sabemos já em pesquisas que já houve água há muito tempo atrás lá em Marte, mas eles estão procurando agora para saber se tem ou não. E se tiver, pessoal, vai ter no estado sólido e no estado gasoso. Ele vai passar direto do estado sólido para o estado gasoso, muito em virtude da pressão atmosférica, que é muito baixa. Perfeito? A gente vai estudar essas questões aí, de pressão, temperatura, da água mais em química, tá? Mas, claro que a gente vai trabalhar também uma parte desse conteúdo de água nas nossas aulas. Só alguém tem uma curiosidade sobre Marte para partilhar para a gente aqui? Ou não? Sim ou não? Falam para mim. Estamos Não ansiosos para entendi, saber. professor. Se vocês têm alguma curiosidade sobre Marte para partilhar com a gente. Eu, Você já nós foi pra sabe alguma Marte? coisa? Oi? Professor, será Você que nós sabe alguém já foi alguma pra coisa? Marte? Não entendi, Carlos. Fala de novo. Você nós sabe alguma coisa sobre Marte? Isso, se vocês sabem, exatamente. Tem alguma curiosidade, etc. professor, Fala aí. Marte tem as condições necessárias para a gente sobreviver ou a gente vai ter que, exemplo, criar as condições para a gente sobreviver? Exatamente, Alessandra. A gente vai ter que criar condições em Marte para poder subsistir em Marte. Tá? Ok. Oxigênio, nutrientes, água e etc. A gente vai ter que criar tudo, então. Vai ser difícil, né? Mas Bem o ser humano é complicado, mas genial, né? É é complicado, mas não é genial. impossível. Não é impossível. É. Porque o nosso destino, pessoal, o nosso destino daqui a alguns tempos é complicado, tá? A questão das mudanças climáticas, etc. Mas é um outro papo. Pessoal, nossa partilha, a gente vai pensar outro tema, eu vou pensar junto com vocês na próxima aula, para que na outra aula a gente continue. Quem puder fazer um slogan, fazer uma arte para a gente, uma chamadinha de vídeo, o que for, para nos ajudar, que eu quero divulgar esse momento da partilha científica com todas as minhas turmas e também quero falar com os outros professores de biologia se der certo, né? Para a gente fazer um projetinho para a escola de fato. Mas vamos lá, Ok, pessoal. professor. Hoje, pode falar, Alessandra. Não, pode continuar. Então, pessoal, hoje a gente terminou aquele último assunto que é sobre ciência. Foi aquele vídeo, passei a atividade para vocês lá no Classroom, né? Já corrigi tudo que eu tinha que corrigir de atividade dos primeiros anos. E hoje a gente vai começar água e sais minerais, um conteúdo novo. O Gabriel, vocês já conhecem, ele já está com a gente, né? Participando das aulas, assistindo, também lá no plantão de dúvidas, né? Auxiliando também nessa parte. Só que chega um momento do estágio deles, né? Porque vocês sabem que ele é estagiário da finca de biologia, chega um momento que ele precisa fazer uma regência de aula. Regência de aula é dar aula. E o momento Que é dele isso? chegou hoje. Isso, a regência é dar aula. Né? Lecionar, digamos assim, né? Mas é expor o conteúdo da aula para vocês. Então, chegou o momento dele hoje, pessoal. Ele que vai abordar hoje? esse conteúdo com Legal. vocês. Isso, ele que vai dar aula para vocês de água e sais minerais. Claro que eu vou ficar aqui Ok. observando, vocês vão colaborar também com a aula dele, né? Então, Eu tenho Gabriel, várias perguntas. pode fazer pergunta para ele, tá bom? Tá bom? Gabriel, é contigo. Ok. Vou só desativar meu microfone aqui e é contigo, tá? E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde. Boa Para tarde. quem ainda não me conhece, pessoal, é Gabriel Moreira, eu me chamo. E hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito, muito importante. Vocês vão entender o porquê no decorrer da aula, tudo bem? Beleza. Professor, para eu colocar o meu slide aqui, eu acho que o senhor tem que fechar a sua apresentação. Só um instantinho, pessoal, que eu vou colocar o slide aqui. Ok. Vamos lá.
Vocês estão vendo o slide na íntegra? Estou. Sim, sim. Sim. Alguém Sim. pode ler para mim o tema? Eu? Pode ser? Bioquímica celular, água e sais minerais. Exatamente. Pessoal, antes de começar a falar sobre água e sais minerais, eu queria colocar aqui uma situação de vida meio lúdica. Vamos lá. Imagine que a turma trabalha em uma fábrica de petróleo. Vocês sabem que geralmente as fábricas de petróleo ficam no meio do mar, um pouco afastado ali do litoral, não é verdade? Sim. Todo mundo trabalha em uma fábrica de petróleo. Até que um belo dia, essa fábrica ela pega fogo por um descuido de alguém. Aí, do nada todo mundo fica louco, desesperado, um começa a puxar o cabelo do outro, meu Deus, o que é que tu fez? Vamos todos morrer. Vamos Mas morrer mesmo. todos morrer. Mas Já lembra que sei quem foi que lembra que queimou essa isso. fábrica está no meio de muita água? Lembro. Tudo bem. Aí a pergunta que eu faço, o que que você faria? Você ficaria para morrer queimado ou qual seria a tua alternativa? Eu pularia Pular na na água. água. Eu pularia Pular na água. Eu não sei nem nadar, Eu mas ia- eu ia pular na água. Beleza, Eu todo também. Morrer mundo pula afogado, na mas eu água. pularia na água. Pelo menos eu ia morrer Também. queimado. Detalhe importante, pessoal. Queimada é pior. Detalhe importante. Essas Eu ia apagar o petrolíferas fogo. geralmente ficam a 40 metros de altura. A gente sobrevive a uma queda dessa? É o que eu quero conversar com vocês agora. Ah, O que que vocês acham? Vocês sobrevivem a uma queda de 40 metros na água? Eu Não acho que sei. se pular de um Eu acho jeito que certo, sim. você sobrevive. Sim. Tem não um sei, jeito gente. específico Acho que pra sim, é que Debatem. nem aquelas novelas, sabe? Que o Vamos pessoal fazer uma pula lá na... experiência. Vamos É fazer que nem uma a experiência novela. aqui teórica. Vai lá se taca lá. É. É que nem a novela Vamos que lá, o pessoal pessoal. pula lá de não sei quantos... Gente, mas 70 metros é muita coisa, meu Deus. Eu acho que 40. quebra. 40, Quebra o- Grazi. Se eu cair lá Eu vou embaixo, falar, quebra eu minhas vou falar, costelas. Ai, pessoal, desculpa, eu sou surda. microfone, pessoal. Eu vou falar para vocês aqui no decorrer da aula se vocês vão sobreviver ou não a uma queda de 40 a 70 metros. Vamos lá. Ok, Primeiramente, agora eu tô pessoal, curiosa. primeiramente, a gente vai falar, antes de entrar diretamente na água, vamos falar sobre componentes químicos denominados inorgânicos. Componentes químicos denominados inorgânicos, que é o tema da aula de hoje: água e sais minerais. Tudo bem? Uma característica muito predominante, pessoal, que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, é que compostos inorgânicos são átomos essenciais para a vida. Por que são essenciais para a vida? Porque eles constituem grande parte do nosso corpo, do nosso organismo. De todos os organismos vivos, são extremamente importantes. Principalmente essa camarada aqui, ó. Água. Não menosprezando, claro, os sais minerais, que nós vamos falar sobre eles, o que que eles são no decorrer dessa aula. Característica importante. Atenta aí, ó, pessoal. Foca aqui, ó. Sais minerais, eles não formam cadeia de carbono. Vocês lembram do carbono? Não lembro muito bem. Sim. Qual é a sigla do carbono na tabela periódica? Você? Exatamente, o C. Diferentemente dos compostos orgânicos que temos no nosso organismo em abundância e que são produzidos por nós, compostos orgânicos, por exemplo, temos carboidratos, temos lipídios, temos proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. O que eu quero elucidar aqui antes de dar continuidade? Nós estamos trabalhando nessa aula com compostos inorgânicos. Na constituição de moléculas inorgânicas, nós não veremos carbono. Tudo bem? Sim. Vamos lá.
Água e sais minerais é o tema da aula de hoje. Importância da água, galera. Para vocês, qual é a importância? Uma pessoa fala. Só o nosso Hidratar corpo é o feito corpo. de 70% de água. Exatamente. A água ela é essencial para a manutenção da vida. Tanto é Mas que vocês claro. viram no início das aulas de biologia que a vida praticamente começou aonde? Lembra daquelas teorias da evolução? Na água. Água. Na água, Na água. na água. Então, a vida depende da água. 70% da Terra, olha que coincidência, é constituída de água. Eita, 70% sabia. da Terra é constituída de água, de mares, de rios, é muita água. Tanto é que alguns cientistas acreditam que a Terra deveria ser chamada planeta Água e não planeta Terra, devido a Planeta essa grande Água. quantidade de água. Alguém está com o microfone Carlos, seu ligado, serrando a microfone tá unha. ligado. Tá serrando a unha, Carlos? Continuando. Ó, 70% do nosso corpo, pessoal, é constituído de água. É muita água. No decorrer da aula, vocês vão saber o porquê que o nosso corpo tem tanta água. A gente estava falando agora há pouco sobre Marte, lembra? Lembra? Sim. Os cientistas têm um foco essencial nas pesquisas que eles fazem no planeta Marte. Por quê? Visando o quê? A busca de quê? Essencialmente, água. Porque Água. água, exatamente, porque a água é necessária para a manutenção da vida. E aonde existe água, possivelmente existe algum ser vivo. Tudo bem? Tudo bem, você pode continuar. Existe ou existiu água em Marte? Aham. Existiu. Existiu. Quais são as Existiu. evidências científicas que comprovam que existiu água em Marte? Que, Vocês lembram professor? O quê? Existem evidências científicas, comprovações científicas que existiu água em Marte. Quais são essas? Uma, por exemplo, pessoal, são fossas. É como se fossem umas depressões na superfície. Acredita-se que essas depressões, antigamente, eram formadas por lagos e, evidentemente, por água. Então, será que existiu vida em Marte? Fica essa pergunta no ar para a gente. Talvez. Não sei. Há 4 bilhões de anos e meio atrás, não existia vida na Terra, mas existia água. E através de mecanismos que aconteceram ali dentro da água, a vida começou a surgir na Terra. Qual foi o primeiro ser vivo? Eu acho que foi as plantas. Eu acho que foi as plantas. Alguém mais? Eu acho que foi as Bactéria. bactérias, células. Exatamente. Acredita-se que foram os coacervados. Coacervados, na linguagem de hoje, professor, pode ser uma bactéria muito antiga. Pode falar? eu estava vendo a teoria da origem da vida na Terra, certo? Não tem uma teoria concreta sobre isso. Então, como é que vai ter uma teoria concreta sobre Marte? Exatamente. A gente trabalha com teorias. A gente acredita, pressupõe que houve. Por quê? Porque a gente não tem como comprovar porque nós não estávamos lá. Isso. Entendeu? O que me levou a crer que existiu água em Marte? Como eu falei agora há pouco, o solo de Marte, a NASA confirmou que tem umas depressões, como eu falei agora há pouco, que é característico de lagos que secaram. Entendeu? Entendi. Então, a gente está trabalhando com hipóteses, com teorias. Entendeu?
Vamos continuar? Próximo slide. Água, a molécula da água. Qual é a constituição química da molécula da água, pessoal? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Exatamente isso. Olha aqui, ó, uma característica muito importante que eu quero apresentar para vocês. Um copo com água, aquele que você bebe, que você coloca um suco. A gente usa água para muita coisa. Eu meio que dei um zoom muito, muito, muito ampliado. E a gente percebe que tem umas moléculas. Você percebe? Sim. Essas moléculas são denominadas H2O, que é a molécula que constitui a água. Ficou claro até aqui, pessoal? A constituição da molécula d'água. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Vocês percebem que aqui tem sinais, ó, de menos e aqui tem sinal de mais? Eu não vou me aprofundar nessa parte porque vocês vão ver em química, tá bom? Mas vocês já ouviram falar que os opostos, eles se atraem? Sim. Sim. Essas moléculas têm atrações muito fortes com a molécula de oxigênio, o que leva a elas se unirem. Então, uma molécula de água, ela pode se ligar a 4 outras moléculas de água, formando uma cadeia muito grande. Tudo bem? Até aqui? Eu não vou aprofundar muito nessa parte, porque vocês vão ver isso com detalhes, riquezas de detalhes, nas aulas de química, tudo bem? Mas eu só quero elucidar aqui que a água possui uma molécula e ela é chamada de H2O. Referente aos estados que nós podemos encontrar a água. Alguém pode ler para mim aqui? Sólido, vapor e líquido. Sólido, vapor e líquido. Vocês já ouviram falar nessas fases que a água ela passa? E podem me dar exemplos? Sim. O porquê que chega ao estado sólido a água? Botar no congelador? Botar no congelador? Exatamente. Por quê? Porque ele vai alcançar baixas temperaturas. E as moléculas de água, elas vão se cristalizar, formando gelo. O vapor ou gasoso, o porquê que ela chega nesse estado? Coloca no fogo. Coloca no fogo. A gente aumenta a temperatura ambiente e ela chega num estado gasoso. A temperatura é muito alta. Temperatura muito alta. Qual é o... Isso, exatamente. Qual é a temperatura de evaporização da água, por exemplo? Quente. É o mesmo, né? Qual é essa temperatura em graus Celsius? Questão de Enem, pessoal. Qual é a 180. temperatura de ebulição da água? E eu não... Menos. 180. 100 graus. 320. 50. 120. Menos. 20. Pessoal, 70 graus. 70 graus. de 90 São 100 graus Celsius já. a 100 graus Celsius Ok. é a temperatura em graus Celsius para a vaporização da água. E esse estado líquido da água, que é o mais comum, decorrente, é quando ela está Estado inicial. estado inicial ou em uma temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Tudo bem? Ó, molécula de professor. água com... Pode falar. Professor, e qual é a temperatura que tem que ficar a água para ficar sólida? Para congelar? Eu coloco, por exemplo, aqui na minha geladeira 17 graus Celsius e no congelador ela congela. Ah, então... Tá. Menos, Obrigado. tudo bem? Aham.
E no estado líquido é o que a gente vê, a água que a gente toma banho. De 34, ela está ali no estado natural, entendeu? Tá tudo bem. Olha aqui, ó. Uma molécula de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Forma o quê? H2O. Água. H2O que forma água. Tudo bem? Eu queria uma atenção especial de vocês para esses pontos aqui, porque eu não falo que eles são difíceis, mas requer uma atenção especial. Tudo bem? Propriedades da água. Quais são as propriedades da água? Alguém pode ler aqui, ó? Tensão superficial, capilaridade e solvente universal. Exatamente. Tensão superficial, capilaridade e solvente universal. Vou falar sobre cada um deles agora. Primeiro, pessoal, é a tensão superficial da água. Que diabos é isso? O que é a tensão superficial? Lembra que eu falei para vocês que uma molécula de água, ou H2O, ele pode se ligar a 4 outras moléculas? Lembro. Pois é, uma molécula de água... Repete de novo aí, professor. Vamos lá. Uma molécula de água, o H2O, ele tem a capacidade de se ligar a 4 novas moléculas de H2O. Uma molécula se liga a outra. Deixa eu dar uma ampliada aqui para dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se... Professor, Oi. quando terminar a aula, o senhor vai mandar esse slide no class? Eu acredito que o professor Manuel vai disponibilizar. Tá bom. Tudo bem? Ó, pessoal, Beleza. falando da tensão superficial da água. Nada mais é, pessoal, que a capacidade que as moléculas têm de se ligarem umas às outras. Delas terem essa afinidade, essa conectividade entre elas. Decorrente disso, a gente tem a coesão. Vocês já viram uma gotinha de água dessa parada ali? Já. Você sabe a capacidade que faz com que essas moléculas se agrupem dessa forma, que dá uma coesão? Não. Vamos lá. Coesão, pessoal. O que eu posso definir como coesão? Coesão textual, por exemplo, é quando os parágrafos eles se interligam, eles se conectam, eles têm uma decorrência de conteúdo muito próximos uns dos outros. É o mesmo caso da água. Elas têm uma coesão porque essas moléculas, elas têm muita afinidade uma com a outra, uma ligação forte. Uma molécula se liga à outra e forma aquela superfície que você vê do Rio Madeira, que é bem balanceada, que parece que elas estão ali, ó, intimamente conectadas. Isso é coesão da água. A capacidade que as moléculas têm de se ligarem umas às outras. Alguém tem alguma dúvida sobre essa conectividade das moléculas? Essa afinidade que elas têm umas com as outras? A água, ela só tem essa afinidade com água, né? Com, tipo, coisas que contêm água. Porque, por exemplo, se jogar óleo numa vasilha de água, não vai se misturar. Exatamente. Água e óleo não se misturam. Por quê? Água, Porque pessoal. são... Pode falar. Não, pode continuar. Água, pessoal, vocês vão ver lá em química. Professor, vou ter que sair da aula. Tá, desculpa. Tudo bem. Água e óleo não se misturam basicamente porque eles não têm afinidade. A água é polar e o óleo
ele é apolar. Um não tem afinidade com o outro. Não vou entrar nisso que vocês vão ver em química. Adesão. Professor, Pode falar. a partir de uma gotinha dessa pode se formar uma poça de água, não é? A partir de uma gota se formar uma poça de água, Por exemplo, colocar uma gota e vai jogando várias gotas juntas. Elas vão se misturando e criando uma poça de água, não é verdade? Ou não? essa é a ideia. Entendeu? Por que vai acontecer isso? Obrigado pelo exemplo. Você coloca, eu não vou colocar numa poça, por exemplo. Eu vou colocar num recipiente. Conforme eu vou colocando, elas vão se ligando. A água não se junta, pessoal. Sim. Isso é coesão, isso é adesão. Elas têm uma com a outra uma intimidade, uma afinidade muito grande. Isso é coesão e adesão. Por isso que as moléculas, quando você coloca uma perto da outra, uma gotinha perto da outra, elas têm essa capacidade de se juntarem. Elas são polares, elas têm essa atração física uma pela outra. Peraí que deu uma travada aqui. Claro que vocês já viram insetos sobre a água. Por que que eles não afundam? Porque eles não têm o peso necessário para afundar na água? Basicamente, porque eles não têm um peso, mas tratando de molécula, tratando de ligação química entre as moléculas de água, essas moléculas, elas têm a capacidade de se ligarem. Eu posso dizer aqui para vocês que é uma ligação meio que não tão forte, mas forte o suficiente para suportar o peso de um inseto. Ele não afunda devido a essa ligação que as moléculas têm umas às outras. Lembra que eu falei que uma molécula de uma molécula de H2O tem a capacidade de se ligar com 4 outras moléculas? Sim. É exatamente essa ligação que uma faz com a outra, que ela meio que faz uma ponte. É o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Uma faz uma ponte com a outra e fala para o inseto, pode pisar que aqui tu não afunda não, aqui a gente é forte para te aguentar. Pode pisar. Mas é como se fosse uma rede, então. É como se fosse uma rede de moléculas. Aí se vem uma pessoa mais pesada, vai afundar. Por quê? Porque a rede vai rasgar. Essa rede de moléculas conectadas não é forte o suficiente para aguentar peso. E o inseto ele não tem uma massa molecular tão pesada assim. Entendeu? Forma uma rede de moléculas. Aí que dá essa capacidade aqui, ó, de tensão superficial, que é exatamente a coesão e a adesão entre as moléculas. A água fica paradinha, ó, uma conectada à outra, uma molécula conectada à outra. Capilaridade. Pessoal, a planta, os vegetais, eles têm coração como o nosso? Não. 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 E eu pergunto para vocês, como é que essa água vai chegar aqui no topo dessa árvore, se ela não tem um coração para bombear essa água? Sei não. Por causa da pressão? Tem relação com a pressão, ligado à pressão. Alguém mais? Como é que essa água que está aqui no solo vai chegar ali em cima? Tem que ter uma explicação. Por causa da raiz da árvore que suga a água? Ela suga a água, mas como é que essa água é bombeada? Como é que ela chega lá? Não tem um órgão bombeador como nós temos. Como se uma fosse juntando com a outra até chegar em cima, tipo, na raiz tem propriedades que liga com a água e a água vai subindo, ligando com outra, sei lá. Exatamente, tu respondeu a pergunta. Aí eu vou explicar aqui, dentro desse contexto,
Um pouco mais claro, mas é essa linha de pensamento que tu usou. Pessoal, a água ela tem uma propriedade muito importante, que é a capilaridade. Testes foram feitos, por exemplo, se você coloca um tubo dentro de uma bacia, você vai observar que a água vai subir mais ou menos ali um pouco a menos da metade. Correto? Um tubo médio, um pouco mais da metade. Se você pega um tubo um pouco mais fino, a água vai subir mais. O que que explica isso? De novo, eu vou usar o exemplo da molécula que tem afinidade uma com a outra. São milhões, bilhões, centenas, milhares de moléculas, uma conectada à outra. É como se elas pegassem o braço da amiga dela aqui, ó. Olha, amiga, tem um cano aqui, só que ele é muito apertado, vamos subir nele. Aí uma vai puxando a outra, uma molécula vai puxando a outra. Vem cá. Diferentemente desse cano grosso aqui, ó, que ele tem espaço. Quando coloca o cano aqui, sobe ali um pouco de água, mas não tanto quanto sobe aqui, ó, no cano fino. Coloquei o cano aqui na água. Coloquei o cano aqui na água. Vai subir a água por quê? Existe a tensão superficial, que é uma molécula ligada à outra, e que elas vão se puxar. Elas vão se puxar. É como se uma viesse puxando todo o bando para cima, porque elas têm essa ligação. Alguma pergunta? Foi claro? Foi. Sim, professor. Aí se perguntarem para vocês o que é capilaridade, você vai colocar o exemplo dos tubos. A água ela sobe em tubos mais finos devido a essa capilaridade, que é exatamente a coesão que uma molécula tem com a outra. De uma Qual é puxar a a outra. diferença Diferença em quê? entre a coesão e a capilaridade? Coesão é exatamente a afinidade que uma molécula vai ter com a outra, correto? E capilaridade seria a capacidade que elas têm de se movimentarem, de serem maleadas, levando uma a outra, porque uma está conectada com a outra. Isso é capilaridade. A água subiu até aqui em cima devido à ligação que uma molécula tem com a outra. As chamadas pontes de hidrogênio. É como se fossem braços segurando uma na outra. Vem cá, não salta de mim. Se eu subir, tu vai subir. Aí, o cano lá vem o cano, eu vou subir, aí tu vem junto. Aí uma puxa a outra. Essa conexão que uma tem com a outra. Vamos continuar? Sim. Eu esclareci a tua dúvida, amiga? Sim, sim. Tudo bem. Outra propriedade da água. Ela é um solvente universal. Já ouviram falar em solvente universal? Não. Não. Primeiramente, pessoal, solvente é algo que dissolve. A água, ela tem essa capacidade, essa afinidade com outras moléculas solúveis em água. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Tudo bem, eu vou explicar melhor. Você pega uma colher de açúcar e você coloca na água. Você mistura, 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 mistura. Vai chegar um ponto que aquele açúcar, ele vai sumir. Ele vai Entre sumir. aspas. Sumir visivelmente, mas ele está ali, não é à toa que a água fica doce. Mas isso é solubilidade, isso é solvente. A capacidade que a água tem de dissolver as coisas. Outro exemplo. Professor, Pode falar. é possível retirar os minerais da água? Se é possível tirar os minerais da água, eu diria que é possível sim,
através de técnicas laboratoriais altamente complexas e avançadas. Porque a gente testa, por exemplo, o pH da água, a gente faz cálculos, por exemplo, de quantos porcentos de ferro, de minerais, tem naquela água, baseada em cálculos científicos que são muito complexos. Mas existe a capacidade, sim, porque a água ela é uma molécula. O ferro ele é outra molécula. Eles estão intimamente ligados, mas eu acredito que tem a capacidade, sim. Possa ser, pessoal, que eu esteja me precipitando, mas eu acredito que tem a capacidade, sim. Porque a gente faz cálculos tão complexos, como é que eles fazem esses cálculos? Se você pegar um lote de uma garrafa de água mineral, você vai ler lá, tantos porcentos de ferro, tantos porcentos de minerais fulano de tal. Como eles fizeram esse cálculo? Né? Então é uma Professor, questão a ser repensada. Pode falar? a água destilada não é água sem os minerais ou alguma coisa assim do tipo? Água destilada? É. Agora tu me pegou. Água Não é destilada. água sem os minerais ou algo assim, eu não me lembro muito Exatamente, bem. exatamente. Então, Água destilada. A é água água sem os destilada minerais, né? é água purificada. Hum. Exatamente, obrigado por lembrar. Essa água destilada, ela é usada em locais como empresas de fármacos que produzem medicamentos, porque para produzir um medicamento, eles precisam de água pura. Entendeu? Livre de componentes como sais minerais. Uma água destilada para a produção de um determinado medicamento. Por quê? Aquele ferro em excesso que tem na água, por isso que se fala água mineral, porque ela tem minerais. Esses minerais, eles podem interferir no princípio ativo, que é o medicamento em si, entendeu? E é por isso que existe água destilada. Então, solvente é a água, ela é o solvente universal. Um detalhe, pessoal, importante. A água, ela não dissolve tudo. Como foi falado no início, por vocês mesmos, a água não tem afinidade com óleo. Então, nesse caso de solvente universal, não se aplica água e óleo. E outras muitas substâncias não se aplica. Vocês vão ver em química, pessoal, não se preocupem, essa afinidade molecular entre os átomos, porque é um cálculo que você vai fazer lá, não é complexo, mas vocês vão ver detalhadamente o porquê que água e óleo não se misturam. Soluto. Soluto é o sal de cozinha, é o açúcar, é outros componentes, como sais minerais, que são solúveis em água. Deixa eu dar uma olhada no horário que eu não posso passar. Eita, eu acredito que a gente tem 3 minutinhos. Eu vou já finalizar aqui, pessoal. Nessa aula a gente vê como é que fica da próxima. Alguém quer falar? Que vai comer o telefone? Isso a gente vê em química, né? A mistura de dois componentes, quando misturam, tem duas visões, aí é homogêneo, heterogêneo, essas coisas, né? Isso, exatamente. Vocês vão ver tudo em química. Eu acredito com o professor Manuel. Pessoal, para finalizar aqui, eu não consegui finalizar porque a gente tomou um tempinho. Mas, para finalizar, água, ela faz parte de 70% do nosso corpo, como já foi dito, e 70% da massa corporal da célula. Então, tudo contém muita água. Bastante água. 70% do nosso corpo é água, como vocês podem ver aqui. E 70% das células também é água. A gente vai ver mais para frente as funções da água no nosso corpo, como é que ela trabalha, com quem ela interage. Professor, acho que já bateu o tempo, né? Então, Gabriel, a gente agradece a tua participação.
Você vai continuar com a aula, né, sobre água ainda, você tem mais uma parte sobre água e depois vai iniciar com sais minerais. Então, pessoal, a gente agradece a presença dele, ele vai continuar com a gente, claro. Essa aula é dele, né? E com certeza depois eu posso pontuar algumas situações, mas só depois da exposição dele, evidentemente. Né? Primeira coisa, pessoal, o horário já deu? Vocês já assinaram a chamada, sim ou não? Sim. 40? Eu não. Sim. Antes de sair. Sim, Ok? professor. Só para quem assinou, tchau, tchau, um abraço para todo mundo aí. Tá no chat, Alba? Até amanhã na aula de química. Cadê, gente, o coisinho pra assinar? Alguém vai mandar aí. Ué, eu mandei um monte de vezes o formulário para vocês aí. Eu acho que eles... Vocês estavam numa conversa maravilhosa no chat, eu estava só de olho. Vocês se conhecem, né, de outras escolas, não é isso? Não? Sim, não é não? Não, professor. Parece Não. amigas de A gente 10 se anos conheceu já. semana passada. A gente fez um grupo aí, todo mundo começou a falar nesse grupo. É uma intimidade que são desde bebê, desde o jardim de infância que são amigas, porque estavam conversando aqui que era maravilha, eu estava só de olho. Tá, pessoal, assinem aí. Ainda Tá? bem que eu nem estava prestando atenção no chat. Isso, você estava prestando atenção na aula, né? Deixa eu parar aqui a gravação.